uma frase essa semana. Quem tem o Instagram lá, e não sei se vocês chegaram a ver, um casal que tem ministrado várias canções ao Senhor, e Fábio e Dani Bravo, eles compartilharam, e eu queria começar lendo a frase que eles compartilharam. Obrigado, Senhor Renato. Diz assim: tragicamente, muitas vezes tentamos atrair pessoas para a igreja usando a miríade de métodos em vez de lidar com a raiz do problema. Estamos entediados com a pessoa mais bonita do cosmos. O problema é que quando eu li essa frase, quando eu compartilhei essa frase, talvez não tivesse essa percepção, mas foi talvez carregada de orgulho, de arrogância, como se fosse para os outros, sabe? Como eu preciso me arrepender. Porque se tem alguém estimulante na face da terra, se tem alguém belo, majestoso, é Jesus. E tem horas que eu me pego como aqueles fariseus, como aquela multidão dizendo: dá-nos sinais. Eu vi essa semana o episódio do The Chosen que ele fala: nenhum sinal vos será dado a não ser Jonas. Caraca. Quantas vezes eu me pego clamando para sentir mais alguma coisa, para de novo ser tocado, como o Thiago estava falando, para que venha o céu, para que venha de novo, como se já não fosse suficiente tudo aquilo que ele já fez, tudo aquilo que ele já tocou, todas as palavras que ele já disse. Não lembro com quem eu estava conversando esses dias que um dia eu orei, cara. Um dia eu orei para ouvir a voz de Deus. Eu escutava pastores dizendo: ah, Deus falou comigo. Eu falo: pô, Deus, eu não te escuto. Tipo, a tua palavra diz: as minhas ovelhas conhecerão minha voz. Eu falei: eu não te escuto. Eu não consigo ouvir o Senhor falando comigo. Eu quero ouvir o Senhor falando comigo. E graças a Ele, né? A quem Ele é, essa graça, misericórdia, eu comecei a ouvir essa voz. Voz que disse: haja e ouve. A voz que aquietou vento, tempestade, que acalmou o mar. Eu consigo ouvir ela. Lembrei, eu estava falando com o Thiago, do Nando. Se tua mãe estiver ali fora e ela falar: você sabe que é ela por quê? Se você ouvir a voz dela, você sabe que é sua mãe, porque você conhece ela. Falei: eu não conhecia Jesus o suficiente para ouvir a voz dele e saber que era ele falando comigo. Mas ele começou a falar. Mas teve uma época que Deus fez um silêncio devastador, assim. Eu entrei em desespero. Vixe, será que eu estou em pecado? O que está acontecendo? Deus não fala mais comigo. E deu um desespero. E eu tive que aprender que o silêncio não era a ausência dele.
aprender a desfrutar da presença dele, ainda que ele não falasse nada. E um dia ele falou: tudo que eu já te disse não é suficiente para caminhar uma vida comigo? Será que se você pegar os seus caderninhos de anotações, o que eu falei com você não é suficiente para uma vida? O que mais você quer que eu diga? Eu deixei um livro inteiro para você me conhecer, e você está querendo mais? O que mais você quer? E ele voltou a falar, né? Tem hora que eu falo: vai com calma, Jesus, que eu não acompanho o seu raciocínio, vai devagar. Mas a gente precisa aprender a conhecer essa presença, sabe? Quando o Thiago estava falando aqui na frente sobre coisas, a gente não precisa de uma canção nova. A gente não precisa de mais uma canção, alguém lançando mais uma. A gente precisa alinhar as nossas percepções para saber quando ele já está no ambiente. É a gente que não percebeu ainda. Sabe quando tem gente que está se jogando no chão, chorando, e às vezes é a gente. Não é que todo mundo tem que chorar. Cada um tem personalidades e formas diferentes dessa percepção. Mas tem hora que a gente ainda está orando, clamando para ele vir, sendo que ele já está fazendo um rebuliço. É a gente que não conseguiu ser sensível, se tornar sensível a essa voz. É a gente que não conhece essa voz o suficiente para saber que é ele que está no ambiente. O Thiago fala que ele tem uma percepção que ele sente o cheiro, assim, ó. Cara, você conhece o perfume da tua esposa, pô? Pô, a gente não sabe discernir quando Jesus está no ambiente, no cheiro. Porque a gente é viciado em toque. Viciado em toque. A gente parece que é viciado de uma forma ruim mesmo. Não de uma forma boa, sabe? De nossa, eu sou viciado em Jesus. Não, parece que a gente só vem para ser tocado. Nunca você foi para tocar Jesus, parece. Parece que a gente não se moveu para tocar Ele, sabe? Para chegar nos pés dele e falar: eu queria tocar o Senhor com a minha devoção. Parece que é sempre com uma carência, sempre chegando, faltando alguma coisa, sempre pedindo alguma coisa. Como se ele não fosse suficiente, cara. A gente sempre vai nos cultos, vai nas coisas, querendo cura, querendo mais alguma coisa. E não é que ele não vá curar, que ele não vá fazer, ele é um bom pai. Mas a gente precisa aprender a desfrutar dessa presença. Sabe, uma pessoa cega. Um dia eu fui ajudar uma senhorinha na rua que era cega, e eu perguntei se ela era cega de nascença. Eu comecei a conversar com ela, e o quanto Deus ministrou meu coração com aquilo, de que quando o marido dela chega em casa, poxa vida, quando o marido dela chega em casa, antes dele abrir a porta, ela usa a chave, porque ela já sentiu o perfume dele lá na porta. Porque o jeito de andar, os passos, ela reconhece os passos dele. Sabe, ela reconhece os passos do marido, o perfume do marido, mesmo que ele não toque ela um minuto sequer. Ela sabe que ele está lá. Cara, a gente precisa chegar nesse lugar em Deus de reconhecer, ainda que não seja tocado, ainda que haja silêncio, ainda que ele não fale nada. A gente tem a clareza, discernimento de falar: ele está aqui, isso é suficiente. Ainda que eu não seja curado, ainda que não tenha o que eu quero, ainda que não aconteça conforme as minhas expectativas, ele está aqui, isso basta. Sabe, é nesse lugar daí que quando qualquer pessoa falar uma palavra de amor cantando, você vai falar também, você vai querer falar também, porque você quer proferir alguma palavra, só qualquer uma. Aí as canções começam a fazer mais sentido, porque quando alguém canta, parece que aquilo já estava guardado no teu coração e alguém transformou aquilo em música. Você fala: uau, parece que você já conhecia aquela canção, sabe? Quando alguém começa a cantar uma coisa, você fala: caramba, parece que eu já conhecia aquela letra e ela não precisa estar no telão para a gente cantar. A gente só quer entrar naquele alinhamento com Cristo, sabe? Com aquela percepção e cantar junto. A gente quer só expressar de um jeito, daí não importa se a gente cantar bem, se a gente não canta, o Thiago falou, importa que a gente quer expressar a nossa devoção. Eu estava falando com o Lucas uns 2 domingos atrás, né?
Falei, se fosse definir devoção, o que você diria? O que é devoção? A gente muitas vezes fala sobre isso, mas nem sabe o que é, ou a gente não consegue definir. É uma coisa meio difícil. Parece que é tão simples e ao mesmo tempo eu não consigo definir em palavras. E aí eu falei para ele, eu fui buscar no dicionário, fui começar a pesquisar e tentar entender. Perguntei para umas pessoas de uns livros, me indica uns livros. E a raiz da palavra devoção é devolver. Sabe quando a gente fala, aquela pessoa ela é devota, ela é entregue porque ela devolve tudo que ela tem, porque ela sabe que veio dele. Eu só posso devolver aquilo que eu recebi, sabe? Tipo, vida. Se eu tenho vida em mim hoje, se em mim há vida hoje, tem vida em mim hoje. Eu não mais sobrevivo, não é um zumbi mais, sabe? Tem vida, a vida de Cristo correndo em mim. É devolver essa vida só. Olha, é tua, é o Senhor que deu. A gente precisa desfrutar disso, que Ele já fez tudo na cruz. Ele disse, está consumado. Ele não disse vai ser consumado. Ele disse está consumado. O que eu tinha que fazer por vocês eu fiz. Caramba. Sabe, o Thiago está numa série de mensagens sobre evangelho simples. E eu comecei a escrever sobre isso também. E aí fiquei pensando na definição que a gente tem de evangelho também, sabe? Porque hoje em alguns lugares você fala que você é evangélico e chega a ser ruim até. Porque fazem uma relação com um monte de coisa que não tem nada a ver. Com política, com um monte de coisa. Que eu falo, caramba, onde é que a gente se perdeu? E aí, eu acho que todo mundo sabe que evangelho, tipo, definição mais simples é tipo boas novas. Eu fui ver também, fui pesquisar a palavra e tal. Ela é a junção de duas palavras no grego que eu não sei pronunciar direito. Eu ainda não falo grego, né? Mas é tipo evangelion e o as duas primeiras letras são tipo bom ou bem. E o angelion é de anjo mesmo. Vem da raiz literal de anjo, mas que anjo... Aí a gente é meio bagunçado, a gente sei você, mas parece que tem gente que quando fala de anjo, ela pensa naquele bebezinho com a bunda de fora, com umas asinhas pequenininhas, sabe? Nossa concepção já bagunçada, mas é mensageiro. Então é um mensageiro de uma boa notícia, né? Essa é a junção das palavras, uma mensagem, uma boa mensagem. E aí, se eu perguntar para você qual é a boa mensagem, se a gente hoje é evangélico, se a gente está falando de um evangelho simples, que fala de uma boa notícia que chegou para mim e para você, qual é essa boa notícia? Tem hora que a gente quer sair para a rua, evangelizar, e se alguém fizer essa pergunta, se trava. Gagueja e não sabe falar. Você acha que isso foi salvo do inferno e vira uma bagunça. E a gente acha que o problema era o capeta, tal, e vira um negócio doido que a gente não sabe nem definir. E é pela falta de definição em nós, não é por causa dos outros, pro evangelismo. Essa falta de concepção dessa grandeza dessa boa mensagem, para mim, eu acho que ela corrompe essa nossa sensibilidade, entender que Ele já é suficiente, porque essa boa mensagem que chegou em nós já valeu tudo. Já valeu. Ela já é suficiente, você não precisa de mais nada. Tipo, sabe? Mais nada. E falar sobre plano de salvação, né? A gente teve uns dias atrás aula sobre isso. Mas é ter clareza que a gente não foi salvo do inferno, do diabo, sabe? Se essa boa nova fala de salvação, então eu fui salvo do quê?
A boa notícia é que eu fui salvo. Aí a gente fala, tá, e do quê? Se a gente chegar nessa parte da resposta, a gente já melhorou, né? Fui salvo. A boa notícia é do quê? Daí a gente vai na outra parte. Eu fui salvo da ira de Deus, da separação eterna de Deus. Ele fala, são os vossos pecados que fazem separação entre mim e vocês. E não tinha como a gente consertar essa bagunça. Sabe, você entende que não tinha nada que o ser humano fizesse que podia consertar essa bagunça? A gente tentar dar um jeitinho e... Domingo agora eu estava com os kids, os juniores, não ouvi a mensagem. Mas eu lembro na outra o Thiago falou sobre isso da folha de figueira, sabe? Quando o ser humano caiu e ele tentou prover para si uma coisa que cobrisse a própria nudez e que aquilo era passageiro, porque provavelmente no final do dia a folha ia estar murcha já. E aí Jesus vem, não sei se você já percebeu que ali já está Jesus, e diz que Deus provê vestes para eles. E matou um bicho, né? Naquele momento um cordeiro já foi morto para cobrir a nudez do homem. Consegue perceber as boas novas aí já? Sabe? Ali, boa notícia. Quando você ficar se esforçando para cobrir a sua nudez com coisas passageiras, eu vou prover um cordeiro que vai cobrir ela eternamente. Sabe? Cara, Jesus mostra isso para mim, ele mostra isso também, não nessa mesma forma, mas o quanto ele fala, ele troca o que é passageiro por que é eterno. Jesus está lá no deserto, com fome, ele estava jejuando bastante tempo. Lembram da passagem? E aí o inimigo fala, transforma essas pedras em pães. Era pecado Jesus comer se ele estava com fome? Não era pecado. Mas o pão, de novo, representa uma coisa passageira. Naquele momento podia saciar a fome e ia passar. Agora a pedra, talvez aquela pedra que estava lá deve estar lá até hoje. Pedra. Sabe, Jesus está mostrando que o que importa é a eternidade, que a salvação é Ele ter tirado as nossas ferramentas transitórias para uma intervenção eterna. Sabe? A gente não tem que ficar, nem que a gente ficasse a vida inteira se cobrindo de folha, não ia ter árvore suficiente no mundo para a gente cobrir a nossa nudez, cara. Não ia ter árvore suficiente no mundo para cobrir a nossa nudez. Jesus fala, vocês não têm que ficar tentando, não há nada que vocês façam que possa mudar isso. Sabe um exemplo que eu ouvi o Subirá dando? Sobre matriz, sabe? Vocês sabem o que é matriz? Quando você vai imprimir algo, tem uma matriz, é a base, né? O modelo original. Ele fala em Adão, a matriz foi corrompida. A matriz da produção do homem, digamos assim, foi corrompida. E aí danificou a matriz. A partir disso, todo ser humano é aí concebido em pecado. Ah, porque meu pai e minha mãe eram bonzinhos, fala. Eu lembro quando eu era criança, não fazia sentido na minha cabeça isso também, que eu falava, nada a ver. Por que eu nasci em pecado? Quem pecou foi o cara lá, não tenho nada a ver com isso. O que eu tenho a ver com Adão? Tipo, ele que foi desobediente e eu estou aqui. E aí, essa é a verdade da matriz corrompida que chegou em nós, corrompida. Toda a produção a partir dali, toda a humanidade gerada a partir dali, corrupta, caída. E aí em Cristo a matriz é restaurada. Cara, ele restaura a matriz, ele fala agora a partir de mim, aquele que nascer da água e do Espírito, aquele que nascer de novo. Sabe, ele possibilita, Cristo possibilita que eu e você tenhamos uma nova natureza, não mais essa natureza corrupta, caída. Agora tem uma natureza santa. Você fala, não vou pecar mais, não, agora você consegue ganhar do pecado.
Você consegue vencer o pecado, porque agora você consegue se submeter a Cristo, e a natureza que está em você agora é Cristo. Por isso Paulo fala, não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Quando ele fala, eu vou tirar o coração de pedra e vou colocar um coração de carne, é o dele batendo dentro de mim e de você. Restauração é colocar, você sabe o significado da palavra? Mais uma, vamos lá. Restauração é trazer as coisas ao seu estado original. O estado original é Cristo. Efésios 1:4 diz que nós fomos gerados nele, antes da fundação do mundo. Nele, em santidade, nós fomos gerados. A matriz original é Cristo. Quando os profetas falam a glória da segunda casa será maior que a primeira, pelo amor de Deus, querido, ele não está falando dos seus tombos no pecado. Senão a gente tinha que cair para ser uma glória maior. Você já imaginou o Thiago não ia experimentar a glória da segunda casa porque nasceu na igreja? Imagine que loucura! E tem gente que parece que acha que é isso, né? Fica de recaída em recaída para ver se a segunda, terceira, quinta casa é melhor, a glória aumenta. Quanto mais eu peco, parece... Eu já falei muitas vezes isso, mas o nosso testemunho muitas vezes é corrompido com essa mentalidade, que a gente acha que quanto mais a gente peca, mais glorifica a Deus na obra que é maior. E daí o nosso testemunho vira uma contação de história triste, uma competição de quem pecou mais, porque a gente acha que deu mais trabalho para Deus. Mas o trabalho foi o mesmo, Cristo na cruz. Morte e morte de cruz. Na queda de Adão, na matriz que corrompeu, entrou o pecado, a morte e a consequência disso, o inferno. Na cruz, Jesus restaurou todas as coisas e falou, agora não tem. Eu venci a morte, pecado, e agora a gente tem a opção de não passar mais a eternidade sem Ele. Quando a gente decide entregar nossa vida para Ele e falar... Será que o Senhor me aceita? Porque a gente também tem uma arrogância nas nossas orações, né? Que a gente fala que a gente aceita Jesus. Falou, pô, a gente é muito metido, né? Eu aceito Jesus. E falar, estamos num patamar muito bom, né? Para falar, eu aceito. É Ele que fala, eu tornei vocês aceitáveis. A partir da minha obra na cruz, hoje vocês são aceitáveis, desejáveis. E não sei se você... A gente também tem muito o hábito de falar da graça. E eu acho que sem a profundidade do que graça significa muitas vezes. A gente sabe, decor, não sabe? Se eu falar para vocês o que é graça, provavelmente faz um coro, assim, ó. Igual quando a gente fala João 3,16. Todo mundo, aí todo mundo sabe? Todo mundo decorou João 3,16 e todo mundo fala graça. Favor, recebido, não merecido. Mas tem horas que eu acho que a gente não tem noção do quanto realmente a gente não merecia. Sabe? Tem hora que a gente acha que a gente não era tão ruim assim. Que merecia mais ou menos, assim. Não um pouquinho só. Merecia, pelo menos. Ou eu fiz muito esforço na minha vida para ser um cara reto e ter uma moral irrepreensível. Aí você acha que você merecia. Mas a sua matriz sem Cristo continua sendo a de Adão. Não há merecimento algum. Salmo 139, ele fala: os teus olhos me viram substância ainda informe, no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Sabe, a graça de Deus ela chega a ser escândalo, né? Para nossa cabeça, assim, ó, de achar que ela confronta o moralista que achava que era bom o suficiente, ela joga no chinelo, assim, ó, isso daí não vale. Mas ela confronta também o pecador que acha que nunca ia merecer e fala, agora coloca os dois no mesmo patamar e fala, olha aqui, ó, vem cá, não há um justo sequer, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E aí Jesus vem e fala, agora, graça.
Ela dá ao pecador o que ele não merece. Amor e redenção sem limite. Eu queria ler algumas referências bíblicas que a gente vê graça e vê essa boa nova acontecendo, sabe? Quando a gente lê Lucas 15, do 11 ao 32, a passagem, eu não concordo com o nome, né? Mas não fui eu que escrevi, né? Mas está escrito lá do filho pródigo. Eu acho que essa passagem fala de outra pessoa e não dos filhos. Mas diz, todo mundo conhece a história? Todo mundo conhece a história. Que o filho mais novo pede herança, vai embora, acaba com tudo e volta. A gente precisa se identificar com esse menino. Sabe? Saber que a gente gastou tudo. Você pode não ter gasto dinheiro, mas a gente precisa se colocar nesse lugar, sabe? Porque assim, ó, se você acha que tá certo, querido, você bate boca, não bate? Quando você acha que tá certo, a gente não vai até o final. Para ter mudança, eu preciso reconhecer que eu tô errado. Eu preciso olhar e falar, tem a ver comigo também. Não sou tão parecido assim, mas eu tenho um pouquinho de filho pródigo também. Se deixasse, eu também queria herança. Antes de estar pronto o suficiente para lidar com ela. Eu queria só os prazeres, não a responsabilidade. Eu também queria. A gente tem que parar com a síndrome de Davi. E quando o profeta vai confrontar ele, ele fala, vamos matar esse miserável. Você lembra disso? O profeta vai falar com ele e fala, tem uma história, aconteceu um cara assim, pegou a ovelha do vizinho. A única foi eu. Não sei. A única ovelha, e aí ele fala, tem que matar esse miserável, lembram disso? E aí o profeta fala, mas é você? A gente tem que parar de achar que a palavra é para o outro, que a gente vem no culto, e aí quando vem uma palavra que confronta você, você pensa, puxa, o irmão tinha que estar aqui, hein? Sabe o que você pensa? Ai, faltou aquele irmão, ele tinha que estar ouvindo essa. Ao invés de a gente pensar, eita, será que sou eu? Quando Jesus fala na ceia, tem um traidor entre nós. Eles não começam a apontar o dedo um para o outro. A pergunta é, acaso sou eu? Será que sou eu? A gente precisa ouvir as escrituras, ler as escrituras e pensar, será que eu estou agindo assim também? Examine o homem a si mesmo. É olhar para os nossos corações e ver que a régua não é o pastor, que não é o irmão, que a régua é Cristo. E que a gente sempre vai precisar melhorar. Sempre. Porque a gente gosta de se comparar com os irmãos da história, como Davi, por exemplo, que foi chamado segundo o coração de Deus, mas aí era um adúltero, assassino, fez um monte de coisa errada. E a gente acha que a régua é ele. Eu acho que mesmo se fosse Davi, não estava empenhado. Eu acho que mesmo que a régua fosse Davi, a gente estava devendo. Mas a régua é Cristo. A gente precisa olhar para a régua que é Cristo e falar, eu preciso melhorar. Saber que eu posso receber graça quando eu entendo que eu preciso de graça. Porque senão a gente faz ela uma graça barata e joga fora. Como a herança que esse filho fez. E jogou fora aquilo que tinha valor para o pai. Aí agora Davi, né? 2 Samuel 11, e aí o Salmo 51 também. Davi na sequência do adultério, homicídio. Vocês lembram no Salmo que ele fala? Não retires de mim a alegria da presença. Não é o reino. Você vê Davi falando, ai, puxa, eu vou perder o trono. Ai, que mancada. Não tem a ver com trono, não tem a ver com coisas. Davi fala, não retires de mim a alegria da tua presença. E Deus volta a fazer um monte de coisa, trabalhar na vida dele. Eu queria... Lucas 23, no finalzinho ali, a crucificação, 39 a 43, não sei quantos lembram, 2 ladrões,
E aí, um vai falar besteira, o Senhor é Deus mesmo, desce daí, salva você, salva-te mesmo. E o outro fala, pô, a gente deve, né? A gente tá aqui devendo, ele não, tal. E ele faz o quê? Perdoa o cara. Esses dias eu vi um pastor, eu não concordo muito com essa frase, mas ele falou, Jesus inaugurou o céu com um ladrão. Eu acho que a inauguração não foi ali, mas ele mostrou que a graça alcança o arrependido. Lembra que eu falei desse moralismo? Se a gente é como outro ladrão que continua achando que está tudo bem, questionando Jesus, ele vai falar, fica aí então. Não porque seja ruim, mas porque precisa haver em nós arrependimento, clareza de que a gente precisa dele, de que ele não merece morrer a minha e a tua morte. Atos 9 fala de um perseguidor de cristão transformado, talvez no maior homem do Novo Testamento depois de Jesus. Eu não estou fazendo nada? É só para acordar. Quem estiver dormindo, é a trombeta. Fica ligeiro. Ó, a terceira. Ei, lasqueira. Eu não é o meu, não estou fazendo nada. Mas quantos de nós, se a gente olhasse a vida de Paulo, talvez você já lendo as escrituras, ficou com raiva de Paulo, quando era Paulo, tipo Saulo ainda. Um miserável, você fala, matando a galera. Falou, o cara miserável, né, cara? Não tinha nada para fazer. Esse cara foi caçar os cristãos. Eu falei, meu Deus, sabe? Se ele era tudo aquilo que ele era, sabe? Ah, discípulo, ele era o cara, estudado e tal. Eu falei, será que esse cara não tinha nada que fazer, cara? Achando cristão para matar, miserável, né? Mas o Jesus que a gente serve é o cara que olhou esse assassino, esse perseguidor de cristão, e falou, tem potencial, menino. Olha, é enérgico ele. É focado, ó. Jesus olha o cara e fala, esse cara é focado, né, ó. Só dá uma mexidinha, só o coração precisa mudar. Só um detalhe aqui. Imagina o que esse cara vai fazer no reino. Ó. E se apresenta para esse cara no caminho de Damasco. Cara, o Novo Testamento quase inteiro escrito por Paulo. E é o cara que fala, eu sou o menor de todos, o maior dos pecadores, o menor dos apóstolos, pequeno. Essa noção, sabe, de autoestima baixa, não. É clareza, quem a gente é diante de Cristo. Assim, ó. Acho que ele não tinha problema da autoestima, Paulo. Tanto que na hora, no finalzinho ali de Atos, quando precisou resolver, ele citou o currículo inteiro, né? Eita, peraí, veja bem com quem vocês estão falando. Apelou para a lei. Ele sabia quem ele era, mas essa é a clareza. Quando a gente tem identidade, a gente sabe quem é. Essa graça que transforma a nossa vida e fala, agora você é filho. Não tem título maior nessa terra que você pode ter, você é filho. Não precisa correr atrás de nenhum outro título, porque você é filho. E ser filho é suficiente. Escandalosa a graça. A mulher adúltera também, eu peguei algumas. A Bíblia é recheada de passagens de pessoas que tiveram a história transformada por um encontro com Cristo, por um encontro com a presença, que a vida mudou inteira. Mas você pensa que ela... Eu acho que ela, naquele momento, ela devia estar pensando que tudo tinha acabado, né? Imagina uma galera em volta de você e as pedras não eram pequenas, né? Sério, você imagina você no meio da roda. Não sei se você já viu mesmo como era esse ato. Não era umas pedradinhas, não era cetra, bolinha de gude. Era tijolo, tipo, pedrada. Não era para de forma alguma você
ter sombra de dúvidas, assim, ó, sabe? É só filme que a gente vê que as pessoas acham que matou e não matou. Ali era para ter certeza. E matou. Você imagina aquela mulher no meio daquela roda, naquele momento, com só olhares de acusação, achando que era o fim de tudo e que a vida tinha acabado. Vocês já passou por isso. Eu já tive uns estreitos desses, assim, de falar: lascou, Jesus. Desviado, quase morrer, e dá um frio na espinha e se achar que aquela é a tua hora. Você imagina essa mulher passando por isso, achando que tinha acabado. Aquele momento era o fim. Aí chega um cara, um homem, se coloca entre ela e os acusadores. Max Lucado faz uma analogia no livro dele que, para além de se colocar entre a mulher e os acusadores, ele se coloca abaixo dela, porque ele se abaixa ainda. Ele fala, sabe, é Jesus falando: cara, eu me fiz homem ainda, eu fui num lugar mais baixo para conectar vocês de novo, para restaurar a matriz. Sabe, eu me coloquei diante dos acusadores. Eu me coloco entre você e os acusadores agora, porque se tacarem pedra vai pegar em mim, não vai pegar em você. Mas se rebaixa. Filipenses fala que... É Filipenses 2? Ele fala que ele se fez homem e menor. Deus se fazendo... Você já imaginou no The Chosen a mulher, né, que faz a mãe de Jesus? Ela fala, eu já tinha imaginado isso, mas ela fala: menino, eu limpei sua bunda. Mesmo assim, ó. Você acha que Jesus não podia ter nascido com 30 já? Ele é Deus, pô. Ele podia ter nascido com 30, não depender de mulher nenhuma. Pelo amor de Deus, imagina. Ele se submeteu a tal ponto de ter a fralda trocada, de ser amamentado, de ser cuidado, sendo Deus, inteiramente Deus. É o cara que se colocou nesse lugar. E a gente não quer respeitar processos, a gente quer pegar atalho, sendo que o maior homem da história respeitou os processos, cada um deles, por mim e por você. E não é porque a gente é o diamante de Jesus, essas coisas aí não viaja. A gente não é a pedra preciosa de Jesus, assim. Mas é por mim e por você, para ver possibilidade de restauração do relacionamento, para que a gente pudesse conversar com Ele todo dia, de novo, como era para ser o plano original. Cara, quando eu leio na história homens também que... Vocês já ouviram falar de uma canção, Amazing Grace? Tem um filme também que... Agora não consigo lembrar o nome, lembra? Jornada para a Liberdade, é? Eu acho que é. Que fala, traz um pouco dessa história, que o cara era traficante de escravo. Também? Viu? Fica a dica, se não pegou, depois eu vou falar. Sabe, isso não é só na Bíblia, que a gente acha que aconteceram coisas na Bíblia, histórias foram mudadas na Bíblia e aí chegou em nós, parece que não acontece, né? O fato da gente aqui, já não sei se você consegue perceber, mas é porque Jesus tocou a sua vida, né? A gente, sexta-feira à noite, a galera fervendo as baladas, a gente tá aqui, cara, rodeando a presença de Deus. Eu creio do dia que a gente vai continuar esse culto aqui de um jeito que as pessoas vão sair dos bares, velho, atraídas pela presença de Deus. Sabe? Esvaziar os bares em volta desse lugar, atraídas pela presença de Deus, porque nós estamos aqui em torno da presença de Deus, reunidos em volta da beleza da santidade de Jesus. John Milton, o nome do cara, que era traficante de escravos, e aí ele é o cara que escreveu o hino Amazing Grace, porque ele foi encontrado por Cristo. Você acha que ele que foi atrás de Jesus? Você acha que ele chegou numa igreja arrebentada e falou: ai, Jesus, muda minha vida? Ele foi encontrado por Cristo de uma forma que a vida dele mudou, cara. Tem uma pessoa, eu não sei pronunciar direito o nome também, Corrie ten Boom, sobrevivente do Holocausto, perdoou o carrasco nazista. Já imaginou isso aí?
A vida. Tem filme também? Como? Viu? Temos vários filmes pra gente assistir. Tem o livro também, olha aí, ó. Você já imaginou? Quando a gente lê que Jesus fala assim, ó, se baterem de um lado do rosto, dá o outro também. Cara, nem o primeiro a gente deixa dar. É maluco? É capaz da gente que tá dando a primeira nos outros ainda? O nível, sabe, a gente ainda se achar bom ainda. E ver uma pessoa, sério, cara, se você já estudou um mínimo sobre o Holocausto, um pouquinho, nem que seja na escola, você tem noção daquilo que aquilo foi. Você imaginou colocar você cara a cara com a pessoa? E aí a gente pode falar um monte de outras coisas, mas fala a graça de Jesus, o poder da ressurreição te capacita a perdoar até o seu maior carrasco. A Ariadna de Oliveira, no podcast, ela fala que tinha um senhorzinho que foi judiado a vida inteira por não negar a Cristo. E ele diz que ele conta uma história, ela diz que ele não conta como um testemunho, tipo, nossa, deixa eu falar o meu testemunho, tal. Ele conta como, tipo, é o mínimo que eu faria por Cristo, olha o que ele fez por mim, sabe? E diz que ele apanhando, e diz que uma hora ele falou, Jesus, eu não aguento mais. Mas não é tipo, começou a negociar e tal, não é sobre isso. Ele só falou, Jesus, eu não aguento mais. Sendo extremamente espancado, torturado por amor a Cristo. E aí diz que, ele fala que nessa hora veio um amor tão grande, uma presença tão real de Jesus Cristo, que ele falou, eu consegui amar a pessoa que estava me torturando. E diz que o torturador falou para ele, pare de me olhar assim, porque havia amor no olhar dele. E diz que uma hora o cara se constrangeu e fala, eu quero saber quem é esse Cristo. Você já imaginou isso? Graça transformadora, é poder de ressurreição, é a cruz que possibilitou isso. Para mim, para você, é ter a natureza de Cristo em nós. E se ele na cruz pôde falar, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem, a gente também pode. Porque é para ter a vida dele em nós, não a nossa vida, a nossa moral. É a dele em nós. E ele já se colocou no lugar mais maldito da terra. Tem um cara chamado G.K. Chesterton. Eu acho que tem muita gente que provavelmente já leu alguma coisa dele como cristão, mas não sabe que na verdade ele era cético. E aí ele foi um cara crítico das escrituras, e aí quando foi estudar as escrituras para achar um erro, se converteu. E aí quando eu olho essas histórias, quando eu olho Davi, quando eu olho a mulher, Paulo, a pergunta é, eles foram mais atrás de Jesus ou Jesus foi ao encontro deles? Encontrados por Cristo, sabe? Encontrados por Cristo. Se você olhar para a sua vida hoje, o que tem mais? A gente que foi muito bom e foi ao encontro dele, ou um dia a gente foi encontrado por essa graça e tudo fez sentido, sabe? Você fala, parece que daí você olha o quanto você é ruim mesmo, você fala, quando ele ilumina, a gente cantou, invade a minha escuridão. Se orar isso aí é perigoso. Ele invade mesmo com a luz da revelação de Cristo e mostra toda a podridão que há em mim e em você. Já teve esse momento assim que você fala, nossa, sou ruim pra caramba, não presto, não tem nada que eu faça. É reconhecer que não tem folha de figueira nenhuma, não tem obra nenhuma da força do teu braço que possa ser feita para te tornar aceitável diante de Cristo, se não for o próprio Cristo.
O Ribinha, a gente está fazendo uma escola, né? E o Ribinha disse numa frase, ele disse assim, ó: quando o Pai olhou para Cristo na cruz, ele viu eu e você, por isso derramou ira. Mas por causa da cruz, hoje quando o Pai olha para mim e para você, vê Cristo, por isso derrama graça. Caraca, poxa vida, eu vou anotar essa. Eu anotei várias, mas, cara, e aí esses dias a gente tava lá na F-Hope, faz uns 2 meses já, mas um cara falou, não é só sobre o pecado que cometemos, ou o tamanho do pecado que cometemos, mas contra quem era esse pecado. Lembra, de novo, não era o Satanás o problema. Sabe, não tem a ver com o diabo, cara. Era, sabe, contra quem foi o delito, a desobediência. Cara, se não fosse Cristo, a humanidade iria... Cara, você pensa hoje na igreja, muitas vezes tem um monte de gente que viveria como se Cristo não existisse. Tem um autor também, eu não lembro o nome agora, que ele fala, se o Espírito Santo se retirasse de muitas igrejas hoje, talvez muitas delas continuariam fazendo o que estavam fazendo, porque não iam nem perceber que ele não está mais lá. Francis já viu o tema dos universitários. A gente tem ajuda para os filmes, viu? Para os filmes, para os livros, para as citações. Poxa. Imagina, a gente começou falando sobre isso, sobre discernir a presença. E tem gente que vive a vida tão no automático, tão fazendo as coisas que ela acha que está certo, num padrão moral terreno, sendo honesto, trabalhando. E de vez em quando eu vou na igreja. A gente vive uma vida, mas não tem a ver com vir para a igreja, tem a ver com ir para o secreto, encontrar Cristo no teu dia a dia. Sabe, Ele possibilitou que a gente tivesse de novo encontros diários com Ele. Tem uma canção que fala que eu não preciso nem esperar a viração do dia para te encontrar, eu posso acordar e te encontrar, eu posso encontrar na hora que eu quiser. O véu se rasgou, a gente conseguir desfrutar dessa verdade, de que essa é a verdade da graça. De que essa é a boa notícia, você pode acessar Cristo, não precisa de um sacerdote mediando, porque ele se fez sumo sacerdote, mediador entre nós e Deus, sabe, desfrutar disso, porque cara, quando você fala para um escravo que ele foi livre, ele não vai ficar passivo, vivendo como se a vida não tivesse mudado em nada, ele vai comemorar, sabe, vai viver a vida plenamente, porque ele sabe o que é ser escravo. E a gente chama Deus de Senhor e não sabe o que isso significa. É se colocar num lugar de falar, o Senhor é meu dono. Mas eu já fui escravo pra caramba, de muita coisa. Principalmente do pecado e das minhas ambições. Cara, o dia que Cristo mostrou a minha verdade e Ele falou, mas eu te amo desse jeito, vem. Mudou minha vida. Mudou minha vida, não estava num culto, eu estava sozinho orando, não tinha uma música calminha, sabe, para mexer com as minhas emoções, ainda que Cristo mexa com todas e organize elas dentro de mim. Ele fez a gente com emoções, Ele fez a gente com um senso de humor. Eu acho Deus mais demais pensando nessas coisas, demais assim, ó. O único bicho que ri na face da terra é a gente fica imaginando coisa para contar piada para os outros, viu? Cara, Deus deve ser massa demais, assim, ó, sentar com Ele, trocar uma ideia, tipo, como os discípulos tiveram com Jesus, a gente tem orado na sala de oração, o dia que a gente vai ver Ele face a face, imagina a hora que Ele voltar plenamente, assim, ó, a gente poder sentar, eu falo que eu tenho um livrinho de anotações, mas que eu acho que a hora que isso acontecer, eu não vou querer perguntar nada, só vou querer ficar ali, falando, poxa Deus, mas é esse Deus, cara, que fez a gente assim, com senso de humor, com emoções. Mas a gente não pode ser refém das nossas emoções, nem do nosso humor ou da falta dele, do mau humor. E a gente às vezes está mal-humorado, não canta. Aí a gente está meio um dia mal, não canta. E
de novo, o Tiago começou falando, cara, não tem a ver com cantar, tem a ver com contemplar a beleza dele. E aí a gente vai querer falar alguma coisa, uma coisinha que seja, um eu te amo porque o Senhor está aqui. Um eu te amo. Lembra quando eu falei sobre o avivamento? Que um dos avivamentos começou com uma menina falando, Jesus, eu te amo. Um regaço do avivamento com um eu te amo, sincero e verdadeiro. Tiago falou antes da gente começar, mas Deus já tinha começado. Capturados, eu escrevi isso antes dele falar. Capturados por seu amor. Sabe quando eu penso hoje que eu sou escravo de Cristo? Se é que eu posso dizer isso com uma ousadia do que Paulo disse, sabe? Não é porque eu sou bonzinho. Não é porque eu faço espiritual que eu sou prisioneiro do amor de Cristo, é porque não tem como viver outra vida que não seja dele, cara. A Lô já ouviu falar isso 500 vezes, mas eu vou falar de novo. Meu malvado favorito, já assistiram? Já assistiram o meu malvado favorito? Sabe a Agnes, a do unicórnio? Quando eles estão no parque, que ela quer o unicórnio, o que ela faz? Vocês lembram que ela tranca a respiração assim, ó? E aí ele fala, tá acontecendo essa menina? E as irmãs falam, ela não vai parar até você dar o unicórnio. Na minha cabeça, ela vai morrer. Ué? Vai desmaiar, menina. Sabe, tipo, se eu tentar viver minha vida sem Cristo, é a mesma coisa que aquela menina trancando a respiração. Não é porque eu sou muito bom, é porque não tem como viver sem Jesus. Ele é o ar que eu respiro. A vida que existe em mim é Cristo. Nada mais. Se a bondade em mim é Cristo. Não tem nada de mim, nada para ser mostrado além de Cristo. Por isso eu falo prisioneiro. E se você já foi algemado alguma vez na sua vida, você sabe que se mexer piora. E a única coisa que eu fiz foi me render e falar, tá bom, Jesus, não quero que aperte mais. Eu não vim porque eu era bonzinho, sabe? Só que não foi o que me trouxe para Cristo que me faz permanecer. Porque um dia eu vim para Cristo por causa dos meus problemas, por causa da minha saúde, por causa que eu queria que a Lô voltasse comigo, por um monte de coisa. Como Moisés foi porque era curioso e quis ver a sarça pegando fogo. Como até o Malco foi porque ele queria pegar Jesus. Nem sabia que Jesus queria pegar ele. Jesus é ligeiro, estratégico. Não pode vir. Eu fico pensando, ele sabendo que o cara ia vir pegar ele, pode vir. Vou mudar essa história hoje, você vai ver se eu não te pego. Vem. O que me levou para Cristo não é o que me faz permanecer. O que me faz permanecer é quando eu vejo tudo que Ele fez na história da humanidade, tudo que Ele fez na minha vida, revela um Pai de amor, gracioso, majestoso, que não precisa de mim, em nenhum momento, não é carente de nada, mas fez tudo para ter relacionamento de novo comigo e com você. De novo falei de Moisés, mas ele é o cara que atraiu o assassino, porque naquele momento Moisés ainda estava com a identidade de só um assassino, fugindo. Ele fez do cara assassino, libertador, ele fez do outro assassino, vários assassinos na história, né? Homem segundo o seu coração. Você já imaginou você igual Pedro? Eu já bati o recorde de Pedro. Já neguei Jesus bem mais. Às vezes a gente lê também e fica bravo com Pedro. Fala, a gente foi bem pior. Misericórdia. Num dia só, a gente, só Jesus. Mas você já imaginou Jesus ressurreto aparecendo para Pedro? E falou, ei, senta aí que eu vou fazer um peixinho para nós. Não só para Pedro, ali tem um contexto. Mas eu já falei isso, eu ia querer esconder minha cara no buraco. Ia me enterrar na areia. De vergonha.
sabendo que ele falou: você vai me negar? Ele falou: não, não vou. Não vou. Vou até a morte. Na hora que pediu para largar a espada, saiu correndo, negou um monte. Essa é a graça que chama o pecador para a mesa, sabe? E vem cá. Vem cá. Você precisa entender o meu amor, porque você que ainda não entendeu. Você ainda não entendeu o quanto eu te amo. Vem cá. Sabe, a gente tem a tendência de, quando peca, correr de Cristo, não para Cristo. E Cristo fala: vem cá. Você só pode vencer o pecado aqui, pertinho de mim. Aqui, ó. Não é para ir para longe. Queridos, talvez em algum momento da sua vida você ouça a voz de Deus e para você pareça um grito de uma bronca. Porque você está longe, pecando. Mas eu queria te dizer, às vezes é Ele gritando, falando: volta, filhão. Não é uma bronca, falando: vem cá, porque você pode vencer o pecado aqui. Vem cá, porque eu tenho prazer em quem você é. Vem cá. Ele não é o cara que acusou Adão na queda. Ele é o cara que proveu vestes na queda e estava lá na viração do dia. Quando onde é que você está? Ele continua perguntando para mim e para você: ei, onde que você está que não está aqui para se relacionar comigo? Essa é a graça que continua te chamando. Isso não é muleta para que a gente ficar pecando. Não é muleta para falar: beleza, eu vou pecar e já que ele vai chamar de volta. Não é isso. Se a gente entender essa verdade de que mesmo em pecado Ele nos chama, isso nos constrange à santidade. Eu falo: não quero mais viver aquela vida, eu quero viver do jeito que agrada a Ele. Ele é o cara que lavou os pés do traidor, cara. Lavou de todos os discípulos. Pedro é o cara que falou: quando ele fala: se você não deixar lavar, você não tem parte comigo. Ele fala: lava o corpo inteiro então, né? Mas Ele lavou do traidor, dos dois, né? Do que negou e do outro. Pensa comigo, se você conhece uma pessoa hoje e Jesus te revela que daqui 3 anos ela vai te dar uma facada nas costas, o que você faria? Eu acho que a maioria de nós vai falar: nem quero conversa, tá? Jesus mostrou um negocinho aqui, para evitar constrangimento, melhor deixa. Vai pro seu lado você, que eu vou pro meu. Cara, Jesus gastou, investiu cada um dos anos dele no traidor. Cada um dos discípulos, ainda que nenhum deles até aquele momento tivesse entendido o reino de Deus, a graça, mas dedicou cada um dos momentos para ser gerado neles. Essa graça é, de novo, Jesus, que eu falei, orando pelos carrascos. Eu queria terminar, eu sei que está tarde, mas eu queria encerrar lembrando 2 citações que eu já falei, mas a primeira que a gente tem na Bíblia escrito, filho pródigo. Essa passagem não fala do filho. Se você ler com o coração aberto, vai entender que essa passagem fala de um pai, não de nenhum dos filhos. De um pai majestoso, maravilhoso, que recebeu o mais novo e imaturo que gastou tudo. Não só recebeu, ele tinha expectativa que ele voltasse. Ele queria, desejava que ele voltasse. Diz que ficava na janela olhando, esperando que o filho voltasse. E quando esse filho voltou, ele recebeu de braços abertos, preparou uma festa. Cara, essa passagem fala desse pai perfeito, não dos filhos, ainda que eu me identifique com os dois. Fiz muita besteira igual o mais novo, voltei arrependido. Aí eu já fui o mais velho, rabugento, que não se alegrou com a conversão do outro, sabe? Que às vezes a gente tá na igreja, o irmão
aceita Jesus, a vida dele começa a mudar. Ao invés de a gente se alegrar com a evolução e o crescimento do irmão, nós estamos bravos, igual o irmão mais velho. Mas ainda que a gente se identifique e ora com um, ora com o outro, essa passagem fala de um pai perfeito, um bom pai, que é Deus. Mas eu queria terminar com a passagem que fala a parábola do bom samaritano. Eu não sei quantos de vocês lembram da parábola como um todo e quantos já se identificaram com alguns dos personagens dessa parábola. Sabe o quanto eu acho que há problema em nós? Porque a gente acha que é o levita, às vezes, que passou de largo. A gente acha que é algum dos outros personagens. A gente chega a ser tão arrogante que a gente acha que é o bom que ajudou a pessoa na beira do caminho. Nossa, esse sou eu. Olha como eu sou bom. Meu Deus, há muita bondade em mim. Exerço justiça pra caramba. A gente tem um projeto social. E a gente acha que, nossa, tá apavorando. Só que falta discernimento para nós, para reconhecer que, na verdade, a gente era aquele homem caído na beira do caminho. Todos nós. Aquele homem à beira do caminho, tudo arrebentado, largado à margem, literalmente à margem. Esse sim é o personagem que a gente tinha que se identificar. E que sim, um bom samaritano, o bom, é Jesus. É o cara que veio, nos resgatou da margem, pagou um alto preço e falou, ó, para além do que tu gastar aqui, ó, coloca na minha conta. Você tem noção que é esse o Cristo? É essa graça. Nós não somos o bom samaritano. Nós somos aquele, ou um dia fomos, mas precisamos reconhecer isso. Aquele homem na beira do caminho. Alcançados por Jesus Cristo. Foi Ele que não passou de largo. Foi Ele que decidiu nos resgatar. Porque naquela condição nós não poderíamos nos resgatar. É reconhecer que aquele era o nosso estado, a nossa condição. E que Ele veio ao nosso encontro. Resgatou, acolheu, pagou um alto preço. E sabe o que é mais legal ainda? Porque na Bíblia daí essa história acaba aí, né? Ele deixou o cara lá, pagou e falou, qualquer coisa que tiver mais, põe na minha conta. Só que a nossa continua. Porque é como se ele tivesse vindo pegar a gente na estalagem e falar, agora vamos viver comigo e caminhar comigo pro resto da tua vida. Agora que você está sarado, agora que você está melhor, dormiu um pouquinho, comeu bem, agora que eu paguei toda a tua recuperação, digamos assim, agora eu quero que você caminhe comigo e sugere, segue-me. Porque ele podia falar, não quero ideia com esses caras. Se estava na beira do caminho caído, eu não quero ideia, que deve ser problema essa pessoa. Imagina, ele podia pagar um preço e falar, mas ó, vocês, mas para além de pagar o preço, ele nos chama a caminhar com ele. A gente precisa desfrutar dessa graça com discernimento, sabe? Entender que, era a gente. E não tinha nada que a gente fizesse que podia fazer a gente ser amigo de Jesus. Já pensou? Você já ouviu ele te chamar assim? Sério? Maravilhoso. Não te chamo de servo, mas chamo vocês de amigos. Eu ouvi Jesus falando isso aí de você. José Júnior tem uma canção que ele fala desse jeito: fez de um estranho seu filho, não lhe chama de servo, me chama de amigo. Fez de um estranho seu filho. Cara, e aí não tem a ver com o fato de eu estar aqui nessa noite falando, tem a ver com a gente trazer um monte de coisa das escrituras e da história da humanidade, dessa graça tocando pessoas. Se essa graça não for suficiente para mudar as nossas vidas, eu não sei o que vai ser.
Eu não sei se tem alguma coisa no universo que pode mudar a tua vida e gerar santidade, gerar transformação, que não seja essa graça, que faz a gente querer mudar, sabe? A gente querer alegrar o Pai, não por medo do inferno. Não tem a ver com o capeta, é porque eu quero agradar o meu bom Pai. Sabe quando você muda a mentalidade, que a gente começa a querer agradar a Deus, porque Ele é Deus, cara. Simplesmente porque Ele é Deus, Ele é um bom Pai. Você começa a perceber, quando você lê as Escrituras e vê que uma coisa está errada, você não quer achar uma muleta para continuar fazendo o que está errado. Você fala, puxa vida, Ele não gosta disso. Puxa, eu vou parar. Eu quero alegrar o meu Pai. E aí Ele, maravilhoso que é, Ele ainda nos capacita a conseguir fazer aquilo que alegra o coração dele mesmo, porque a gente, no nosso esforço, não faria. A gente precisa mais e mais dessa graça, dessa clareza, dessa revelação de que Ele fez tudo, está consumado, que Ele é um bom Pai, santo amigo, maravilhoso. Eu queria realmente que a gente saísse daqui essa noite com essa convicção e que sinceramente não parasse aqui, assim, ó. Ouvi uma mensagem, beleza, não, que a gente, sabe quando algo mexe tanto com você que você fica dias, às vezes até meses com aquilo na cabeça, assim, ó, o Espírito Santo moendo aquilo dentro de você e trazendo mais revelação e mais revelação e mais revelação, que a gente lê as Escrituras e tenha mais revelação, que a gente não lê as Escrituras achando que é para os outros, que a gente não leia porque tem que cumprir a meta, que a gente não leia porque é o momento que a gente separou e senão Deus vai ficar bravo. A gente lê as Escrituras porque a gente vai saber mais de quem Ele é e conhecer esse coração. E aí, de novo, lá como eu falei no começo, você vai conhecer essa voz, vai saber que é Ele falando. E quando tiver tempestade dentro de você, bagunçado, Ele vai acalmar. Essa voz, você acha que se acalmou o vento e a tempestade, não pode acalmar o caos que tem dentro de mim, de você, muitas vezes? É essa mesma voz, cara. Esse é o mesmo Deus, é a voz que criou todas as coisas e quer conversar comigo, com você, todos os dias. Amém? Tiago. Pai. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos para que haja em nós, Pai, alinhamento, sensibilidade, para conhecermos mais e mais a Tua doce presença, Pai. Pai, na cruz o Senhor disse, está consumado. Pai, que nós possamos desfrutar, Pai, da verdade consumada na cruz, do livre acesso à Tua presença, não com negligência, não com libertinagem, Deus, mas que a gente possa desfrutar dessa verdade com disciplina, com coração apaixonado pelo Senhor, Deus, com devoção e zelo. Pai, consuma-nos com zelo pela Tua presença, é que nós possamos corresponder a tudo que o Senhor fez, a tudo que o Senhor é, Pai. Pai, abre o nosso entendimento, amplia o nosso entendimento, comunica as verdades do Teu reino ao nosso espírito e